Olá, pessoal! Aqui é o professor Nathan e a aula de Geografia de hoje será dividida em duas partes. Na nossa primeira parte, falaremos sobre o Sistema Mundo, países centrais e periféricos. O que é o Sistema Mundo? O Sistema Mundo é uma teoria criada pelo sociólogo americano Immanuel Wallerstein na década de 1970. É uma teoria de economia e política internacional que estuda as relações internacionais entre os países no sistema capitalista ao longo dos anos. Essa teoria tem como base de sua elaboração a divisão internacional do trabalho, que vocês já viram na aula anterior. Vamos recordar? Conforme vocês viram na última aula, a divisão internacional do trabalho, a DIT, ela possui diferentes versões de acordo com a época do capitalismo e suas características. A divisão internacional do trabalho clássica é formada pelos países centrais e pelos países periféricos. Os países centrais são aqueles países com alto nível de industrialização, grande concentração de capital e grande relevância no cenário político internacional. Já os países periféricos são aqueles países com baixo nível de industrialização, pequena concentração de capital e menor relevância no cenário político internacional. Aqui, os países periféricos produzem produtos de baixo valor agregado, como, por exemplo, as matérias-primas. E aí podemos citar, por exemplo, os produtos agrícolas, que são originados da agricultura, ou o extrativismo. Esses produtos são vendidos para os países centrais. E esses países centrais, como possuem alto nível de industrialização, eles transformam esse produto em um produto de alto valor agregado e vendem para os países periféricos. Além disso, os países centrais podem fazer empréstimos de capital para os países periféricos e as empresas dos países centrais podem fazer investimentos nos países periféricos. Atualmente, nós temos a nova divisão internacional do trabalho, que é formada pelos países centrais, pelos países periféricos e pelos países semiperiféricos. Nesse esquema, podemos ver as relações existentes entre eles. Ao longo da nossa aula, vamos entender melhor como se dão essas relações. A teoria do Sistema Mundo divide os países em grupos de forma hierárquica e desigual, expondo essas características das relações do capitalismo. Essa divisão é feita em 3 zonas, que são a zona central, a zona periférica e a zona semiperiférica. É importante dizer que o termo zona é usado nessa teoria, mas não tem relação direta com localização geográfica, como nós costumamos fazer quando vamos nos referir à zona norte da cidade, zona sul, zona oeste. Então, é importante dizer que o termo zona, nessa teoria, não tem relação com localização geográfica. É importante dizer também que, nessa teoria, os países socialistas também fazem parte do Sistema Mundo, mas na nossa aula vamos focar nos países capitalistas. A primeira zona é a zona central, que é formada por países centrais, ou seja, os países capitalistas desenvolvidos, industrializados. Temos como exemplos os Estados Unidos, Alemanha, Japão. Esses países são muito industrializados, possuem um grande desenvolvimento tecnológico e possuem também uma alta concentração financeira. Esses países exportam, eles vendem bens de alto valor agregado, ou seja, produtos industrializados, e também capital para os países das outras zonas, e importam e compram bens de baixo valor agregado, ou seja, matéria-prima, dos países das outras zonas, principalmente dos países da zona periférica. Esses países possuem indicadores socioeconômicos altos. Nesse esquema, podemos ver que os países centrais possuem relações com os países periféricos, como podemos ver na parte superior do esquema. Na parte superior, podemos ver essa relação de exportação de bens de alto valor agregado para os países periféricos e também para os países semiperiféricos. Na parte inferior do esquema, podemos ver essa relação de importação, de compra de produtos de baixo valor agregado dos países periféricos pelos países centrais.
E podemos ver também, nesse esquema, a relação entre os países centrais e os países semiperiféricos, que é também de importação de alguns produtos de alguns setores. A próxima zona que vamos ver é a zona periférica. Essa zona é formada pelos países periféricos, ou seja, os países capitalistas subdesenvolvidos ou não industrializados. Temos vários exemplos, como o Paraguai, Timor-Leste, a Somália e a Grécia. Esses países possuem um baixo desenvolvimento industrial, possuem também pouco desenvolvimento tecnológico. Isso faz com que os países da zona periférica tenham alta dependência financeira e tecnológica dos países da zona central, principalmente, mas também dos países da zona semiperiférica. Na zona periférica, os seus países eles compram bens de alto valor agregado, ou seja, produtos industrializados, e também importam capital dos países das outras zonas, principalmente da zona central, e eles vendem bens de baixo valor agregado, como as matérias-primas, para os países das outras zonas, principalmente os países das zonas centrais. Na zona periférica, os indicadores socioeconômicos são baixos. Voltando ao nosso esquema, podemos ver que os países periféricos possuem essa relação de exportação, de venda de produtos para os países centrais e para os países semiperiféricos. Podemos ver essa relação na parte inferior do esquema. Na parte superior, podemos ver essa relação de importação, de compra de produtos, tanto dos países centrais quanto dos países semiperiféricos. Por fim, chegamos na zona semiperiférica, que é formada pelos países semiperiféricos, ou seja, aqueles países que são periféricos, ou seja, possuem características dos países capitalistas periféricos, mas estão em desenvolvimento, possuem uma relativa industrialização. Esses países também são conhecidos como emergentes. E aí temos vários exemplos, como o nosso país, o Brasil, Rússia, Índia. Esses países possuem uma relativa industrialização, então em alguns setores conseguem produzir produtos com relativo valor agregado. Possui um médio desenvolvimento tecnológico que também contribui para essa produção de alguns produtos com uma razoável industrialização. Os países da zona semiperiférica dependem financeiramente e tecnologicamente de forma relativa em alguns setores dos países da zona central, ou seja, possuem uma certa autonomia em alguns setores. Esses países, eles importam e exportam produtos dos países das outras zonas e têm produção própria em alguns setores. Um exemplo que eu gosto de dar aqui é em relação à produção de computadores e de notebooks. Aqui no Brasil temos a presença de várias empresas estrangeiras, mas também temos algumas empresas de produção nacional. Aqui os indicadores socioeconômicos são medianos, ou seja, os países da zona semiperiférica são mais pobres que os países da zona central e são mais ricos que os países da zona periférica. No nosso esquema, podemos perceber os países semiperiféricos tendo relações de importação e de exportação, tanto com os países centrais quanto com os países periféricos. Assim, chegamos ao final da nossa primeira parte da aula de geografia de hoje.